Vamos lá agora, ainda na página 95, nós vamos falar de autonomia dos estados. O que é autonomia? Autonomia é quando aquele estado, ele tem poder para fazer o que ele quiser. Autonomia é quando você pode fazer alguma coisa. Então, o livro de vocês fala de autonomia dos estados. Os estados que aqui estão referindo o livro de vocês, eles têm autonomia para fazer as coisas. Agora vocês vão descobrir por que eles têm autonomia, autorização, eles podem fazer, tá? O livro de vocês fala assim: essas regiões metropolitanas, que são as regiões que ficam ao redor da metrópole com mais de 1 milhão de habitantes, foram estudadas e definidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o mais conhecido e famoso, IBGE, tá? Nos anos de 1970 e depois concluídas na Constituição de 1988, que as tirou, as tirou da esfera federal e deu autonomia aos estados para restabelecer suas áreas metropolitanas. Então, no ano de 1970, tá? A Constituição, ela tirou essas cidades que hoje são chamadas de metrópoles, tá? Deram autonomias para esses estados. No ano de 1970, elas foram tiradas de uma esfera federal e elas tiveram o que? Autonomia, tá? No início, no ano de 1970, existiam apenas 9 metrópoles, tá, pessoal? Hoje são 15, mas no ano de 1970, quando, deu autonomia aos estados, existiam apenas 9 metrópoles. E quais eram essas metrópoles lá no ano de 1970? São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Porto Alegre, Belém e Curitiba. Aí, totalizamos aqui 9 metrópoles que tiveram autonomia de seus estados lá no ano de 1970, devido a eles terem saído da esfera federal, pelo Instituto Brasileiro de Estatística, de Geografia e Estatística, que é o IBGE. Então, no ano de 1970 existiam apenas 9 metrópoles, hoje são 15, depois vocês vão descobrir mais na frente, que eu vou ler aqui daqui a pouco, quais são as outras os 6 estados que entraram para o quê? Para concluir essas 15 metrópoles que hoje, no ano de 2021, são, tá? Agora vamos lá para a página 96. No livro de vocês, na página 96, existe um mapa, tá? Um mapa do Brasil contendo as regiões metropolitanas no ano de 2015, pessoal. Nesse mapa aqui, que foi tirado e foi colocado no ano de 2015, existia 36 regiões metropolitanas, tá? O livro de vocês até fala mais embaixo. Então, olhando para o mapa, aqui no mapa é fácil de vocês achar, ó. São 36 regiões metropolitanas. Se vocês quiserem contar para vocês terem certeza, vocês olhem bem lá embaixo, tem de laranja escrito região metropolitana. Aí você vem contando por estado os pontinhos laranja, que vocês vão ver que darão o quê? 36 regiões metropolitanas. Então, nós temos o quê? Hoje, atualmente, 36 regiões metropolitanas, tá? O livro de vocês fala assim na página 96, ó. Com a autonomia para os estados criarem as suas próprias regiões metropolitanas, o seu número aumentou muito em 2010. Já existiam 36 regiões metropolitanas no Brasil. Então, a princípio, metrópole, no ano de 1970 eram 9 metrópoles, tá? Porém, no ano de 2010 aqui, existiam 36 regiões metropolitanas. Lembrando que há uma diferença de metrópole e regiões metropolitanas. Regiões ficam ao redor, regiões ao redor. Então, a princípio, 9 metrópoles, que hoje, na verdade, são 15. Então, 15 metrópoles e 36 regiões metropolitanas ao redor desses 15 metrópoles, tá? O livro de vocês fala assim, ó.
esse número, né, que essa foto foi tirada em 2015, então nós estamos em 2021. Com certeza, essas regiões metropolitanas, elas aumentaram bem mais. Esse número tende a crescer cada vez mais, que é o número de regiões metropolitanas. Esse número tende a aumentar cada vez mais, pois existe ainda um processo de urbanização. Lembrando que urbanização vem de urbano, urbano vem de cidade. Então, o processo de urbanização está aumentando, né? Então, pode haver um crescimento tanto horizontal nas cidades, né, em frequência, e dar origem o quê? A conurbações e formar o quê? As regiões metropolitanas, tá? No livro de vocês, ainda na página 96, fala sobre planejamento integrado. Toda região metropolitana, pessoal, ela precisa ter um planejamento integrado, tá? Lembrando que há uma diferença de região metropolitana e metrópole, né? Vamos dizer que as regiões metropolitanas são filhinhas, né, da metrópole. A metrópole é a mãe e as regiões metropolitanas são as filhinhas, e essas regiões metropolitanas só existem devido às conurbações, tá? O livro de vocês, então, fala sobre planejamento integrado. Cada região metropolitana, ela precisa de um planejamento integrado. E o que significa um planejamento integrado, né? O livro de vocês fala assim, ó: cada região metropolitana, pelo menos na teoria, possui um planejamento integrado de seu desenvolvimento urbano, tá? Que é elaborado por um conselho deliberativo, nomeado pelo governo de cada estado. Então, na teoria, toda região metropolitana, ela precisa de ter um planejamento integrado, tá? E esse planejamento, ele é feito por quem? Por um conselho deliberativo, tá, pessoal? Com a ajuda também do auxílio de um conselho consultivo ou chamado de consulta, tá? Então, o planejamento integrado, ele é feito por esses conjuntos que eu falei para vocês. O livro de vocês fala assim, ó: contudo, esses conselhos não representam um poder independente à margem dos poderes locais dos municípios. É apenas uma ação coordenada do Estado com os municípios da região, que continuam exercendo com independência todas as suas funções no plano municipal. Com outras palavras, toda região metropolitana precisa de um planejamento integrado que é feito por um conselho deliberativo e também por um conselho consultivo, através de onde? Do governo de cada estado. E isso existe para quê? Para que as regiões metropolitanas, elas tenham independências nas suas funções do plano municipal, tá bom? Vou fazer o próximo vídeo, ou não, vou continuar aqui. Vou continuar porque eu já termino esse vídeo aqui já. O próximo tópico do livro de vocês, ainda na página 96, fala sobre população. Pessoal, a população do ano de 1950 até o ano de 2010, ela cresceu muito em porcentagem, tá? Então, a princípio, nós vamos ver isso. Em 1950, nós tínhamos 25%, a população ela era 25%, né? Ela cresceu 25%. No ano de 1990, de 25%, a população cresceu para 34%. E no ano de 2010, a população ela deixou o estágio de 34% em 1990 e ela foi para 36,4% no ano de 2010. Então, do ano de 1950, ela começou a crescer em 25%. No ano de 2010, ela estava em 36,4%. Então, houve um aumento de o quê? Quase 10% de 1950 até mais de 10%, né? 11,5% mais ou menos. De 1950 até o ano de 2010. Tá? O livro de vocês, na página 97, fala assim, ó:
a partir dos anos 90, que no ano 90, né, 1990, a população ela subiu de 25% para 34%. Então, subiu quantos por cento? 9%, né? Quase 10%. Então, a partir dos anos de 1990, a urbanização, o que é urbanização? É a crescente, né? É a crescente em uma cidade, né? Ela continuou, porém, as cidades médias, pessoal, existem três destaques de cidade. Grandes cidades são consideradas grandes cidades quando essas grandes cidades ela tem mais de 500 mil habitantes. Médias cidades que tem de 50 mil habitantes até 500 mil habitantes. E pequenas cidades que tem até 50 mil habitantes. Então, uma cidade com até 50 mil habitantes ela é considerada pequena cidade. Uma cidade que tem até 500 mil habitantes ela é considerada uma média cidade. E uma cidade que tem acima de 500 mil habitantes, ela é considerada uma grande cidade, tá? Então, o livro de vocês fala assim: a partir do ano de 1990, a urbanização continuou, porém as médias cidades, que é de 50 mil a 500 mil habitantes, passaram a crescer proporcionalmente mais que as grandes cidades. Em 1990, as médias cidades cresceu mais do que as grandes cidades, tá? Quanto às cidades pequenas, lembrando que cidade pequena é aquela que tem até 50 mil habitantes, elas cresceram menos do que as grandes cidades e do que as médias. Então, no ano de 1990, o único dos três destaques de cidade que cresceu foi a média cidade. A pequena cidade ela não cresceu mais nem do que a média e nem do que a máxima. Porém, a média ela cresceu mais do que a pequena e mais do que a grande cidade também, tá? Aí, lembra que eu falei para vocês agora há pouco que no ano de 1950 nós tínhamos 9 metrópoles e que agora nós temos 15 metrópoles? Então, no livro de vocês, na página 97, vocês vão ver aqui, ó, o ranking das maiores regiões metropolitanas do Brasil. A tabela mostra uma classificação de 15 regiões. Era 9 e passou para 15. Então, se vocês olharem na página 95 e agora olharem na página 97, perdão, vocês vão ver quais foram as cidades que aumentou, tá? Na tabela aqui. Porque antes, na outra lá, nós tínhamos São Paulo, nós tínhamos Rio de Janeiro, como aqui também tem, Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre, Salvador, Brasília, Fortaleza. Aumentou mais 9 cidades, né? Então, aumentou Curitiba, aumentou Campinas, aumentou Goiânia, Belém, Manaus, Grande Vitória e Baixada Santista. Então, no ano de 1950, nós tínhamos 9. Hoje, aqui no livro de vocês, no ano de 2010, de 9 passou para quanto? Para 15, né? 15 metrópoles, sendo que nós temos... Hoje são mais de 36, mas o livro de vocês até o ano de 2015 fala que nós tínhamos 36 regiões metropolitanas, conforme o livro de vocês na página 96 mostra, através do mapa, tá? Do mapa de regiões metropolitanas. Certo?